Olá, bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, é uma honra fazer parte desse GT, né, dessa equipe de mobilização do fórum. Foram diversas reuniões para a gente chegar nessa organização. Então, eu gostaria de agradecer a generosidade, né, dessa equipe, do Tom, do Robson, da Karine, do Vicente, da Elô e da Carol, que fez o nosso material gráfico, e principalmente do Fernando, né, pela parceria da organização dessa fala específica, e quem eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto nas últimas semanas, né. Antes de mais nada, eu gostaria de confessar que foi um desafio para a gente, né, montar essa mesa, muitas conversas para a gente chegar nesse formato, e já de antemão, não temos a ciência que a gente não vai conseguir cobrir toda esse tema, né? A gente hoje está pretendendo falar um pouco mais especificamente desses marcos legais que trouxeram a gente até a BNCC. A gente está numa fase muito importante de mudança e implementação dessa base nacional, que terminaria agora em 2021 com a atualização dos currículos dos estados e municípios, mas a gente foi interrompido pela pandemia. Isso, a meu ver, nos dá um fôlego e um respiro. E estamos também no meio de uma reforma do ensino médio que se conclui até 2024. Eu gosto muito de uma imagem que a Ana May Barbosa traz nas suas palestras, né, nas suas escritas, que ela diz que quanto mais a gente puxa a borracha do estilingue para trás, mais longe a gente consegue projetar a pedra para frente, né? Então, eu acho que é sobre esse olhar que a gente vai revisitar esse passado para a gente poder projetar o nosso futuro. Eu gosto muito de dizer nas minhas apresentações, né, nas falas que eu faço, que eu sou uma artista da dança que empresto o meu olhar para a educação, no caso, especialmente para as legislações de educação infantil, e ultimamente eu tenho me atido mais às questões da BNCC e as legislações atuais, né? E é sobre esse viés que esse GT repleto de artistas educadores que encaminharemos essa nossa conversa, né? Um dos motivos que eu digo que eu empresto esse olhar artístico para a educação é que eu acho muito importante o envolvimento dos artistas, dos licenciados, dos professores universitários, para olhar para essas políticas educacionais, né? Porque muitos de nós atuamos em licenciatura, e posso dizer por mim que evitei muito tempo entender as questões de currículo e legislação. Bem como os processos educativos, né? Como se isso me tirasse desse lugar de artista. Às vezes a gente, assim, eu muitas vezes esquecia que eu estava atuando como professora na universidade, e professora que irá formar professores que atuarão na educação básica, né? Então, acho que é fundamental a gente estar aqui para entender quais as questões políticas estão envolvidas na nossa área, e isso foi um grande passo, um grande avanço do GT de Pedagogia das Artes Cênicas, está abrindo esse espaço para discutir esse assunto que muitas vezes fica à margem das nossas discussões, né? Nossa intenção, né, nesse primeiro momento, é trazer os marcos regulatórios da educação para a gente equalizar um pouco do que a gente está falando em relação à BNCC e dos problemas que a implementação da base e do novo ensino médio vai trazer. Então, a gente vai voltar um pouquinho para a gente entender que alguns processos eles vão se repetindo ao longo da história. A gente não vai voltar demais, a gente vai voltar um pouquinho para a gente poder entender como que as mudanças de pensamento e concepções na legislação nos afetam até hoje, né? Pensando assim numa primeira organização de um sistema nacional de educação, né, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases de 61,
que foi essa lei que definiu e regularizou todo o sistema de educação brasileiro, com base nos princípios da Constituição de 34. Então, a gente tem aí um gap de 61 até 34, onde tiveram diversas disputas e arranjos políticos para a gente chegar na LDB de 61. A LDB de 61, ela não tem uma menção específica do ensino das artes, né? Ela foi seguida por uma outra versão, que é a Lei 5692 de 71, que foi instituída em pleno regime militar e que vigorou até a promulgação do que nos rege agora, que é a LDB de 1996, né? O Fernando agora vai contar um pouco para vocês dessa organização das artes, nessa alteração da lei de 71, depois eu pego um gancho de novo para falar da BNCC. Olá, bom dia a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui falando com vocês e participar desse GT, né, com o Robson, com o Tom, com o Vicente, com a Carol, com a Elô, com a Karine. É um prazer estar aqui com tanta gente bacana aqui, que a gente pode trocar e conversar. E como a Carol falou, a gente teve muito problema, né, de tentar escolher o que dizer e o que não dizer, né, porque é muita coisa, né, e a gente, então, selecionou alguns pontos, mas eu acho que é mais um início de conversa, né, então a gente vai pontuar diversas coisas aqui para só iniciar a conversa, porque o que nos interessa, de fato, é o debate, é a discussão, né, então, para iniciar a conversa, a gente vai apresentar as questões aqui, para que, em seguida, a gente possa discutir, né, porque isso que é mais legal e mais importante para nós aqui, tá? Eu vou apresentar na minha tela aqui algumas imagens, então, se para visualizar, seria legal vocês colocarem como orador, assim, né, colocar a minha imagem como destaque, aqui em cima tem como fazer isso, né, não sei, para mim é colocar como orador, visualizar orador, tá em português. Em inglês eu não sei exatamente como é que aparece, mas é colocar a minha imagem como em destaque, tá bom? Que aí aparece maior, beleza? Então, como a Carol colocou agora, é muito importante a gente falar da BNCC, e a gente escolheu iniciar falando da BNCC, porque a gente vai observar agora que quando altera alguma coisa na educação básica, necessariamente altera alguma coisa na faculdade, na licenciatura, e vice-versa, né? Então, que é o que a gente está vendo agora. A BNCC, que vai alterar, né, está alterando a educação básica, está vindo com alteração para a BNC Formação, né, com a proposta de alterar e de reformular o currículo na licenciatura. Então, isso nos obriga a primeiro discutir a BNCC, ver como ela está sendo apresentada, para em seguida a gente entrar nessa discussão. Então, vamos pensar onde a Carol colocou, da 71, e a gente entender que, por exemplo, o ensino de teatro, até 71, a presença de teatro até 71 na escola estava mais na ideia de apresentação de datas comemorativas, questões cívicas. O teatro não estava presente na escola no sentido de um processo de ensino, né? Ele estava enquanto apresentação, né? Enquanto finalização de alguma coisa, comemoração de algo. O teatro, ele entra, né, na escola, de alguma forma, a partir de 71, né, com a Lei 5.692, durante o regime militar, né, em que institui a obrigatoriedade do ensino da educação artística, mas como atividade e não como disciplina. Isso é importante a gente destacar e dizer, porque ela, nesse momento, entra lá como educação moral e cívica, educação artística e educação física, né? Então, a gente vai ter os currículos
colocados dessa maneira. Só que, na época, a gente não tinha formação de licenciatura em arte, educação artística, em quantidade suficiente para atender a lei, né? A gente não tinha essa quantidade. Então, foi necessário uma reformulação da legislação e para que isso pudesse acontecer. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Conselho Federal de Educação, vai fazer uma resolução, né, a resolução 23 de 73, e depois a indicação, né, do Conselho Federal de Educação, a número 36 de 73, que vai propor o curso de licenciatura curta e depois licenciatura plena. Como eu tinha que fazer com que tivesse muitos profissionais atendendo a educação básica, né, porque a lei institui a obrigatoriedade naquele momento, precisava formar rápido os profissionais. Então, se fez essa ideia da licenciatura curta. E o curso tinha como característica a polivalência. E não era só no sentido da educação artística. É nesse momento que surge o curso de estudos sociais, para formar professores de ciências, de história e de geografia, o curso de ciências, né, para formar biologia, química, ou seja, a polivalência é uma concepção da época. E a educação artística vem nessa levada. Então, você tem 2 anos iniciais para formação polivalente, né, de, no mínimo, 1.500 horas de formação, e depois, se o profissional quisesse complementar a sua formação, ele poderia fazer mais 2 anos e escolher uma habilitação. E, na época, a habilitação que se dava era artes plásticas, artes cênicas, música ou desenho. Artes cênicas, teatro e dança estava junto, né? Desenho e artes plásticas estava separado, né? Não artes visuais, como a gente entende hoje, estava separado. E quem tinha licenciatura curta só podia atender primeiro grau, né? O que a gente entende hoje como ensino fundamental. E quem tinha licenciatura plena podia atender primeiro grau e segundo grau, né? Ensino médio também. Isso é muito importante para a gente entender que a lei forçou a abertura de cursos. Ou seja, não foi a demanda da escola, da sociedade, que fez com que os cursos começaram a surgir. Foi a lei que forçou com que tivesse que abrir cursos de formação, entende? Esse mecanismo é interessante para a gente entender porque a BNCC vai fazer isso agora com a gente. Então, a gente precisa entender o que aconteceu lá em 71. Depois a gente tem, na década de 80, né, muito importante, que a área de arte começa a se estruturar, começa a surgir vários cursos de pós-graduação, vários pensamentos, né, várias pesquisas e assim por diante, e começa a se repensar como essa área se enxerga e como seria a proposta para o ensino de arte na escola, né? Nesse meio tempo, a gente tem a Constituição de 88, que universaliza, né, o ensino para todos, né? Ou seja, todo mundo tem direito, antes não era para todo mundo, né? Algumas pessoas não era obrigatório o Estado oferecer para todo mundo. A partir de 88, torna-se obrigatório, o Estado tem essa responsabilidade de ofertar escola e educação para todo mundo. Então, isso é uma mudança importante que a gente tem em 88, na Constituição. E aí, sim, em 96, com a LDB de 96, depois em 80, né, com a pesquisa em arte, todo esse conhecimento em arte que começa a fomentar a partir de 80, se vem com uma proposta diferente de mudança, não mais com aquela concepção polivalente de educação artística, e a proposta que se inicia na LDB de 96 é trocar de educação artística para arte, e aparece na LDB de 96 a arte como obrigatória e como uma disciplina, e não mais como uma atividade complementar, né, como disciplina. E na LDB de 96, no artigo 26,
que é onde aparece, né, a arte como obrigatoriedade, a gente vai ver que é onde também aparece, já previsto na LDB, a construção, a previsão, né, da construção da BNCC. Então, lá de 96 já estava previsto que haveria a BNCC. Né? Vamos dar uma olhada aqui, que eu acho que nos ajuda um pouco. Então, ó, os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser contemplada em cada sistema de ensino, complementada, né, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Exatamente como a base pensa. A base não é um currículo fechado, né? Ela dá as diretrizes e é a rede, é o Estado, é a unidade escolar que vai organizar o currículo, né? Ela dá as diretrizes apenas. E aí sim, no parágrafo 2º aqui, vem a seguinte redação que nos interessa, que está aqui, que aqui, ó, estão vendo? O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. A redação é importante aqui, ó, nos diversos níveis, ou seja, em todos os níveis tem que ter arte. Depois muda um pouco a redação em 2003, mas mantém nos diversos níveis, né, coloca só expressões regionais na redação de 2010. Só que aí, em 2016, o Michel Temer manda a medida provisória, né, da reforma do ensino médio, após o golpe, né, parlamentar da presidenta Dilma. E aí, o que a gente tem aqui nesse texto da medida provisória? O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório na educação infantil e no ensino fundamental. Ele tira o ensino médio daqui. A partir do texto da medida provisória, ensino médio não é mais obrigatório. Causa um problema, né? A gente não concorda, a gente se manifesta, diz como que absurdo não ter mais arte no ensino médio e assim por diante. Não pega bem. A medida provisória no Congresso precisa ser votada, ela não é automática, né? Esse é o texto, por isso que chama medida provisória. E quando ela é reformulada, ela vem com uma outra redação, que é a redação que está vigente atualmente. E a redação vigente que está agora é a seguinte: o ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. O que isso significa? Significa que não é em todos os níveis. Ou seja, se eu sou dono de uma escola e ofereço arte só no ensino fundamental, eu estou atendendo o que diz esse parágrafo desse artigo. Eu não estou ofertando nem no ensino, né, nem na educação infantil, nem no ensino médio, porque eu estou dando na educação básica, como diz esse artigo. Então, foi uma maneira de dizer a mesma coisa, ou seja, não obrigatoriedade no ensino médio, mas isso é uma questão de interpretação de lei. A gente teria que dizer, ora, se está dizendo que é na educação básica, a gente pode dizer, como era antes a redação, em todos os níveis. A gente talvez precisaria entrar com recurso no Supremo para fazer né, o que isso quer dizer e assim por diante. Mas só para a gente entender que a gente tem uma pegadinha aqui, que a BNCC vai se valer, que a gente vai ver agora na frente, no ensino médio, porque desobriga o ensino de arte no ensino médio a partir desta redação. Não é exatamente a mesma da medida provisória, mas acaba sendo nessa mesma direção. E aí, depois, a gente tem mais para frente, lá em 2008, a primeira vez que entra as linguagens no texto da LDB. Primeiro entra música, né, com a senadora Rosiane Sarney, que coloca: a música deverá ser conteúdo obrigatório
mas não exclusivo do componente curricular que trata o parágrafo 2º desse artigo, né, que é aquele que a gente acabou de ler. E aí esse parágrafo 6º cai nessa redação e fica o último parágrafo, que foi o que a presidenta Dilma aprovou, que é esse: as artes visuais, dança, música e teatro são linguagens que constituirão componente curricular, o que trata o artigo 2º, né, o parágrafo 2º desse artigo. Ou seja, aí a gente tem explícito que vai ter que ter teatro, música, dança, e é para ter 5 anos da implementação, que venceu agora. E até agora a gente não conseguiu colocar exatamente essa redação, né, em prática da maneira como deveria. Mas, e aí, a partir daí, isso a gente só tinha, né, essas linguagens anteriormente, a 2016, só no PCN, que é onde a Carol vai agora falar para a gente como é que do PCN veio para a BNCC. Carol? Seu microfone está fechado. Isso. Oi. Agora começou uma furadeira aqui, nesse minuto. Bom, assim, vou voltar um pouquinho na história do PCN para a gente ir estabelecendo alguns ganchos do que a gente foi perdendo nessa transição para a BNCC, né? Porque logo depois da promulgação da LDB, surgiram muitos documentos para regulamentar o ensino, né? E os PCNs foi um conjunto de documentos que nos ajudaram a pensar o que seria trabalhado dentro das escolas, né? O PCN, ele trazia as artes como área de conhecimento, respeitando as especificidades das áreas, né, dividido nas 4 linguagens, como o Fernando falou. Porém, essa série de documentos, que incluía, inclusive, os referenciais curriculares para a educação infantil, eles não eram de caráter obrigatório, mas eles tiveram uma grande influência no ensino das artes a partir da sua publicação. O PCN ele tinha toda uma base teórica construtivista, né? E o conhecimento ele era resultado da construção do estudante em interlocução com os conhecimentos socialmente construídos, né? O professor, nesse caso, ele era um importante mediador desse processo de ensino-aprendizagem, nessa troca com o estudante e os conhecimentos socialmente construídos. No que se refere especificamente aos PCNs Artes, eles traziam como constituição, né, a abordagem triangular da Ana B. Barbosa, que perpassava por todas as linguagens artísticas. Então, posteriormente aos parâmetros, né, a fim de cumprir o que estava na LDB, como disse o Fernando, somente em 2015 a gente começou a pensar e a organizar essa construção da BNCC. Ocorreram muitas etapas, assim, diferente do PCN, ela é um documento normativo, ou seja, ele tem um caráter obrigatório e necessita ser implementado nos sistemas educacionais, né? A primeira versão da BNCC foi organizada pelo MEC, pelo CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, e a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, né? Após essa primeira organização, ocorreu uma consulta pública, que eu acredito que muitos de vocês devem ter acessado, uma consulta pública online, que contou assim, com aproximadamente 12 milhões de participantes, né? Entre sociedade civil, profissionais da educação, então teve uma ampla consulta, né? Esse material e essas informações foram compiladas pela Universidade de Brasília e enviada para os relatores para uma segunda versão. Depois dessa organização dessa segunda versão, ocorreram diversos seminários pelo país, né, também promovido pelo CONSET, pelo Undime. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, para se estabelecer e se reorganizar o que seria essa terceira versão da base. Eis que, no meio disso tudo, essa terceira versão, que muitos dizem que é a 4ª versão que foi homologada,
foi num contexto político que a gente sabe muito conturbado, pós-impedimento da presidente Dilma. Então, teve um movimento bastante grande das associações, entre elas a Abrace, a FAEB, a ANPAP, a ANPOM, enfim, diversas associações que fizeram cartas e moções com os apontamentos sobre as áreas de artes da BNCC, principalmente no que se refere à inclusão da arte como área de conhecimento, né? Muitos especialistas e relatores da BNCC, né, mencionaram, né, que os pareceres críticos, porque toda a versão tinha uma série de pareceres críticos, não foram considerados nessa quarta versão, né, se é que a gente pode chamar assim. Mas a gente também precisa entender, né, que o currículo, ou uma base, né, como está organizada aqui no nosso sistema educacional, e que irá organizar os currículos, como o Fernando disse, dos estados e dos municípios que vão ser desdobrados na escola, é algo construído por meio de diversas disputas políticas, né, e diferentes projetos de educação e de nação. E essa base que a gente tem hoje é o retrato desse momento, né, em que os conhecimentos artísticos e o pensar, né, as possibilidades reflexivas, elas são pouco ou nada valorizadas, né. Lembrando também que essa base ela foi patrocinada pelo Banco Mundial, pela Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, atende uma agenda que busca uma formação de mercado de trabalho, uma capacitação de mão de obra, visando a produtividade. Nesse sentido, ela é um elemento fundamental nessa articulação das dimensões estratégicas de uma reforma estrutural na educação brasileira, né, que a gente começou essa mudança pelo ensino médio, visando especificamente as relações econômicas. Então, para alcançar isso, essa base, ela tem um ensino pensado em competências e habilidades que são verificáveis, né, em tarefas específicas, balizadas por alguns padrões de desenvolvimento educacional que estão sendo organizados, né. Essas competências, né, que é o que organiza a base, elas não são prescrições de conteúdo propriamente dito, mas elas têm prescrições de ações, né, que vão ser treinadas, executadas e verificadas por esses grandes sistemas de avaliação, né? O SAEB, por exemplo, é um sistema de avaliação que tem essa possibilidade de verificação do que se aprende, do que se ensina dentro dessas possibilidades das competências, né? E por trás disso a gente sabe que tem uma ideologia bastante colonizadora, né, recheada de um processo de homogeneização de modo de vida, como se esse processo de produção e de produtividade e do mercado de trabalho fosse o modelo ideal, né? E isso vai se refletir nos processos de educação, né? Ou como diz a professora Carminda André, em um dos seus relatos, né, sobre a BNCC, esse modo, né, ele valoriza especificamente a lógica de mercado e invisibiliza a palavra, o Brasil, né, dessas economias pequenas, né, de pequena escala, desconsidera os saberes dessas populações rurais, né, retira do texto os quilombolas, os povos indígenas, né, essa valorização de outros saberes, incluindo toda a diversidade da nossa cultura, né, que foi apartada dessa construção da base. Essa organização, né, de competências, ela enfatiza essa profissionalização baseadas nos pressupostos neoliberais, que vão definir as metas, os objetivos e os modos de avaliação da educação voltada para o trabalho, especificamente, em detrimento da valorização e dessa construção de saberes e subjetividades que são tão importantes para um pensamento de educação, né? A base nacional, ela valoriza o aprender, né? Diferente de
de valorização dessa construção dos conhecimentos socialmente construídos, ela é focada no estudante, naquilo que ele provoca de interesse de conhecimento, né, especificamente nessa resolução de problemas específicos, em detrimento de um sujeito que reflete sobre o seu contexto social, e isso é bastante grave, ao meu ver, né? Isso tudo vem com uma roupagem muito bonita, assim, né, de escrita, né, que às vezes, se a gente não lê nas entrelinhas, a gente se engana, porque ela defende uma autonomia, né? Mas, na verdade, ela está bastante preocupada em ter uma mão de obra eficiente e produtiva. No que se refere à organização da base, na minha opinião, existem 3 bases dentro da base, né? E acho que eu vou falar um pouquinho mais especificamente disso agora no campo das artes. Primeiro, assim, eu gostaria de destacar que a educação infantil, ela é parte da educação básica, ou seja, os conhecimentos das artes e as 4 linguagens artísticas precisam também estar dentro da educação infantil. A base da educação infantil, né, por isso que eu digo que tem 3 bases dentro da base, ela se organiza nessa relação dos campos de experiências, que é diferente nos outros níveis de ensino, né? Os campos de experiências, eles estão atrelados aos direitos de aprendizagem, que irão se desdobrar nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que nos outros níveis estão como habilidades, né? As artes, especificamente, estão mencionadas em 2 campos de experiência, né? Nos traços são cores e formas e no corpo, gestos e movimentos. Mas a intenção da base da educação infantil é que esses campos de experiências sejam trabalhados em conjunto, numa perspectiva de um professor atelierista, que foi pensada nessa construção italiana de Reggio Emílio, né? Um professor que estivesse ali preocupado com esse conhecimento da criança como esse ser total que tem essa possibilidade de experimentação. Ela é bastante interessante de pensar essa perspectiva de experiência e de experimentação na infância, mas, por outro lado, a gente não tem esse professor que em uma grande escala, que vai saber mobilizar esses conhecimentos artísticos na educação infantil, e é bem raro que um professor formado em pedagogia, que são a maioria que atuam na educação infantil, vão conseguir mobilizar esses saberes artísticos na infância. Já no ensino fundamental, as artes elas estão presentes nos anos finais e nos anos iniciais, dentro da área de conhecimento de linguagens, como um componente curricular. O que a gente entendia por linguagens artísticas que estavam no PCN, cada uma valorizando os seus saberes, agora elas são vistas como unidades temáticas. O grande problema é a perda de espaço da arte na construção dos currículos que virão, né? A arte, na BNCC, ela é parte das linguagens, e ela não é mais uma área de conhecimento como tínhamos anteriormente. E isso pode facilmente considerar a arte apenas pelas relações de comunicação, que são próprias do campo da linguagem. E dessa forma, a gente corre o risco sério de serem considerados os saberes específicos das artes que passam pela experiência artística sensível. Essa ideia do campo de estar inserido dentro do campo de linguagem, essa reforma tinha que acontecer bem hoje, né? Ela também pode reforçar um caráter de instrumentalização da arte, né, em função de um letramento que pode ser que a gente já teve essa questão desse letramento através das imagens lá nos jesuítas, se a gente for pensar, andar bastante para trás, né, colocando bastante em risco uma experiência poética que não está
necessariamente a serviço do desenvolvimento de habilidades e competências e uma alfabetização de códigos de linguagem, que isso também é uma característica do campo das linguagens, né? A base, ela está organizada nas artes através de uma hierarquia de competências e habilidades, né, que vão partir dessa organização de competências gerais, competências específicas de linguagem e as competências específicas de arte, entrelaçadas com as dimensões de conhecimento, que vão apresentar esses conteúdos mínimos nas habilidades, né? E aí a gente pode pensar que a gente está trabalhando com conteúdos mínimos, né? E como a gente não tem, como muitos já comentaram aqui no chat, profissionais suficientes que mobilizem esses conhecimentos artísticos, a arte na escola pode ficar, sim, somente nos conhecimentos mínimos, né? Porque as ideias das habilidades que estão prescritas nos anos iniciais e nos anos finais, elas são ideias bem superficiais e genéricas sobre o ensino das artes, né? A gente tem, basicamente, de 5 a 7 habilidades para cada uma das linguagens artísticas, mais as artes integradas, que eu vou falar um pouquinho mais agora. Outro agravante é que não tem uma definição de carga horária, de como que essas linguagens artísticas poderiam estar integradas dentro das etapas de ensino. As artes integradas, que foram incluídas na BNCC, também tem uma grande polêmica, porque dependendo de como ela é lida, né, ela pode ser entendida também como uma relação de polivalência, né? A intenção, né, da linguagem das artes integradas é uma proposição de trabalho em conjunto, né, que foi uma ideia pensada em cima da EMIA, né, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística aqui de São Paulo, mas para isso ser desenvolvido a gente precisaria de mais de um especialista de linguagem trabalhando junto, o que infelizmente não é uma realidade dentro do nosso sistema educacional, né? A base e a reforma do ensino médio, a gente está trabalhando dentro de uma grande mudança que vai promover esse processo de reelaboração de todos os currículos de uma maneira maior dentro de um território nacional, né? Lembrando que a base, como o Fernando já disse, ela não é um currículo, ela é uma base que vai mobilizar e estabelecer os conhecimentos mínimos que vão ser desdobrados nos currículos estaduais, municipais, nos projetos políticos pedagógicos, nos planos de aula, enfim, tem toda uma rede aí que precisa ser repensada por nós, e eu acho que a gente está nesse momento, né? A base está posta, né? Eu acho muito difícil que nos próximos anos a gente tenha mudanças dessa estruturação, porque ela acabou de ser promulgada, enfim, ela está aí para a gente olhar para ela e tentar entender e agir para minimizar os impactos das transformações que a gente vai ter nos currículos da educação básica e nos cursos universitários, né? Eu acho que é um convite agora para a gente estabelecer uma participação efetiva na organização dos currículos estaduais e municipais que estão acontecendo. A gente teve essa suspensão da pandemia, então isso nos deu mais tempo para a gente poder se envolver nessas transformações curriculares, que é o que de fato vai chegar na escola, e como que a gente vai conseguir minimizar essas ausências desses saberes das artes na escola. Então, a gente tem aí outra transformação gigantesca, que promove uma reestruturação do ensino médio, que o Fernando vai falar já para vocês,
e outra tão grande quanto a BNC Formação e a BNC Formação Continuada, que mudará as estruturas dos cursos de licenciatura para se alinhar ao que a BNCC está promovendo. Então, acho que é um grande momento da gente entender do que se trata essa BNCC e de como que a gente pode agir nessas mudanças que estão por vir. E aí acho que eu vou passar a palavra para o Fernando para ele falar um pouco mais do ensino médio, que é uma reforma que está efervescente no momento. Legal. A gente, como a Carol colocou, né, ensino, educação infantil, fundamental, e agora a gente tem o ensino médio. São 3 bases dentro da base, né? São 3 formatos diferentes de organização. E aí, a gente vai ver agora o ensino médio que vem com uma outra proposta de organização, né? De uma outra forma de organizar e de apresentar a estrutura, né? Se no fundamental, como a gente acabou de ver, a gente tem os componentes curriculares lá descritos, e no nosso caso, a arte está lá descrita, né? Então, a gente tem lá a arte e tem lá as unidades temáticas, todas lá descritas. No ensino médio, nós não temos. No ensino médio, a gente está dentro da área, linguagens, e não só nós, como todos os outros componentes curriculares que a gente vai ver agora. E o que aparece, como é que é apresentado, portanto, no ensino médio? O ensino médio ele é apresentado desta maneira, em 2 grandes estruturas. Áreas de conhecimentos, então a gente vai ter as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E a partir dessas áreas de conhecimento, vão se organizar a estrutura, que eu vou apresentar daqui a pouco, do ensino médio, e obrigatória, vão ser só 2 componentes curriculares dentro do ensino médio, para ser ofertado, obrigatório. Língua portuguesa e matemática, nas 3 séries, na primeira, na segunda e na terceira série. E língua estrangeira, mas não diz se precisa ser nos 3 anos, pode ser num ano só, mas precisa ter língua estrangeira. São as 3 disciplinas que estão descritas na BNCC do ensino médio como obrigatórias. Então, por exemplo, nas ciências humanas e sociais e aplicadas, como é uma área de conhecimento, se o professor de geografia der conta do conteúdo de história, porque é uma área, não precisa ter aula de história. Porque a área é que dá conta. Entendem isso? Por isso que é o nosso problema, que estando dentro da área de linguagens. Porque se a gente está dentro da área de linguagens, a gente não precisa ter aula de arte. Os profissionais de língua portuguesa podem dar aula de todo o conteúdo de linguagens, inclusive nós que estamos lá, que é arte. Então, vamos pensar um pouco e ver como é que isso está posto. E é por isso que a reforma do ensino médio que o Temer mandou excluía a obrigatoriedade do ensino de arte no ensino médio. Porque eles já estavam prevendo que não ia ser obrigatório o componente curricular. E aí vamos ver lá como é essa organização. Então, o que a gente tem lá no ensino médio? As competências só estão por área agora, né? Não tá, então, a gente só tem 7 competências de linguagens. Nós temos 28 competências, 28 habilidades por área. Então, a gente vai pescar aqui uma habilidade que a gente percebe que é específica para a arte, outra habilidade que é específica para a arte, mas, no geral, é para linguagens como um todo, né? As 28 habilidades. E a divisão e a organização do ensino médio é desta maneira que é feita. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para a gente poder comparar. Vai ser dividido da seguinte maneira o ensino médio. Disciplinas, né, componentes curriculares obrigatórios, ou seja, vai ser oferecido uma matriz curricular para o estudante, que ele vai ser obrigado a cumprir essas disciplinas, e uma outra
uma outra possibilidade que são os itinerários. O que a gente vai entender de disciplina eletiva, vamos pensar assim, que ele escolhe. Então, o ensino médio vai vir nesse formato, um currículo, uma grade obrigatória, que vai variar na primeira série, na segunda série e na terceira série. Então, eu posso ter mais aulas na primeira série, menos aulas na segunda, mais na terceira. Cada escola, cada rede pode estruturar da maneira como quiser. E não é obrigatório, só precisa ter português, matemática e língua inglesa em uma das séries. E os itinerários, que aí é a escolha do aluno, né? Então, veja só como é que está a organização aqui. O que ele chama de formação geral básica, onde tem as áreas de conhecimento, então tem as linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais, que vão corresponder a 1.800 horas. Essa é a estrutura que vai ser ofertada para o estudante e ele tem que cumprir. Só que quem define quais são os componentes curriculares que esses alunos vão cumprir vai ser a escola, vai ser a rede de ensino, vai ser o sistema. E aí que é o problema. Como é a área, quem define se vai ter arte ou não vai ter arte vai ser a escola ou a rede. Não está previsto na BNCC que tenha que ter arte, né? E, para além disso, existem os itinerários, que é a segunda parte aqui embaixo. Então, você tem todas essas áreas, e para além dessas áreas de conhecimento, mais uma quinta área aqui, que seria formação técnica. Então, um itinerário técnico, que o estudante pode optar para fazer um itinerário técnico. Então, por exemplo, você tem um laboratório de informática, você pode ofertar um itinerário de ensino técnico, né? E aí você pode fazer um itinerário de ensino técnico dentro do ensino médio, né? Qual é o problema aqui? Qual é a questão aqui? A gente precisa entender bastante e ver como é que a gente pode brigar, né? Como é que a gente pode entrar nessa disputa para poder defender o nosso espaço dentro do ensino médio. Por quê? Porque existe, para além da BNCC, algumas resoluções, algumas diretrizes que o Conselho acaba emitindo para nortear a BNCC. E uma dessas diretrizes, né, que ele acaba emitindo é a resolução 3 aqui, que ele diz o seguinte, ó. Então, ele vai dizer que na formação geral básica, então, assim, estou falando, tem um itinerário e tem a formação geral básica, que é aquelas disciplinas obrigatórias, né? Que é a rede que vai escolher, que é a escola que vai escolher quais são as que vão ser ofertadas. Muitos estão pensando agora em ofertar arte só em itinerário, para não ser obrigatório. Não, vocês vão estar no ensino médio, sim, no itinerário, não na obrigatória. E aí, não necessariamente um profissional, pode ser qualquer outro profissional, pode dar itinerário com a temática arte, sabe? Pode ser de outra maneira. E aí, o que diz a resolução número 3 do Conselho? Que aí a gente precisa ler, que é importante, que é a diretriz, é o seguinte. No artigo 11, a formação geral básica, não estamos falando de itinerário, estamos falando da formação geral básica, é composta por competências e habilidades previstas na base, beleza. Aí ele vai para o parágrafo 4º. Devem ser contemplados, sem prejuízo da integração e articulação das diversas áreas de conhecimento, estudos e práticas de, 2 pontos. Aí ele vai colocar várias. No parágrafo 4º, diz sobre nós, que diz o seguinte, arte, especialmente em suas expressões regionais, desenvolvendo as linguagens de artes visuais, dança, música e teatro. Ou seja, a base não diz que tem que ter a área de conhecimento arte, ou seja, a disciplina na matriz curricular lá da formação, mas diz que tem que ter esse componente, esse ensino de teatro, música, dança e artes visuais. O que a gente precisa brigar é o seguinte, quem é que vai dar isso? Professor de língua portuguesa, professora de língua portuguesa? Porque vai ter que ter, na formação geral básica, arte com português, com artes visuais, dança, música e teatro. E quem vai dar?
Não é no itinerário, é na formação geral básica. A gente precisa brigar que seja professores formados em licenciaturas de arte, nas linguagens de arte, para poder atender no ensino médio. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se a gente não defender isso, aos poucos a gente não precisa mais formar professores e professoras para o ensino médio, só para o ensino fundamental. Então, pode começar a fechar curso de licenciatura, porque não vai precisar, a demanda não vai existir. Aquilo que existiu em 71, que precisou abrir curso para atender a lei, aqui funciona ao contrário. Precisa fechar curso para atender a lei. Porque aqui não precisa mais atender o ensino médio. Porque não há necessidade. Entende? Tudo bem que a gente nunca atendeu, né? Porque sempre tem escassez de profissional. Mas a gente precisa se atentar a isso. E aí tem uma resolução 4, que saiu depois, e que aí agora a gente precisa ver com muita calma e cuidado, que é o seguinte. Depois dessa resolução 3, saiu a resolução 4, que diz assim: cabe ao Conselho Nacional de Educação emitir normas complementares com orientações específicas para o componente arte e suas diversas manifestações no ensino médio. O Conselho não emitiu ainda essas normas. Está em aberto. Como é que vai ser o componente curricular arte no ensino médio? Se essa norma que sair disser que tem que ser um profissional formado nas artes, isso garante para a gente, entendeu? Só que a questão agora é a seguinte, a gente vai brigar para que o Conselho emita esse parecer agora, nesse governo, com esse Conselho, ou a gente espera mudança e exige que isso aconteça? Entende? Agora é uma coisa política que a gente vai precisar discutir e conversar. O que a gente tinha para falar era basicamente isso, são vários assuntos, muita coisa, né, que a gente apontou aqui, mas o que nos interessa agora é a conversa, a gente ouvir vocês e a gente debater e ver as posições, porque agora a gente vai estar com muitas questões, porque isso tudo que a gente falou vai refletir na BNC Formação, e de maneira muito drástica, porque uma das questões lá que a gente está vendo é que vai ter que ter aula de português e matemática, né, por exemplo, na licenciatura, né, porque, por exemplo, é obrigatório no ensino médio isso, só essas disciplinas. Tem muitas coisas para a gente discutir, a gente vai ter que falar com muita calma e discutir bastante sobre isso, tá bom? Obrigado, e a gente abre agora para o debate. Obrigado, pessoal.